Bom, a segunda parte da aula de hoje, né? Como segunda parte, nós iremos iniciar agora com outro tipo de sais, os chamados oxossais, né? Os oxossais são sais onde o ânion é do tipo oxoânion. Como exemplo, nós temos nitrato, nitrito, hidrogênio, carbonato, carbonatos, sulfato, sulfito, tiosulfato, fosfatos, que são estes oxoânions, né, que dão origem a estes oxossais. São ânions onde um elemento não metálico, né, ou metálico, mas nesse caso nós veremos aqui apenas os não metálicos, estão ligados aí a átomos de oxigênio e não é formado ali um composto neutro. Então tem oxigênio com carga, né, portanto forma-se um ânion. Vamos discutir aqui os principais, ó. Por exemplo, o nitrato. Vamos começar aí os que têm carga apenas 1-. Nitrato, por exemplo. Nitrato é um ânion bem conhecido, né? Nitrato, NO3-, né? Portanto, nós temos o nitrogênio, ligação dupla com um átomo de oxigênio, ligação dupla com outro átomo de oxigênio, e por fim, uma ligação simples com um átomo de oxigênio. O oxigênio, como faz uma ligação dupla, né, ele vai ter uma carga aqui sobrando, né, está fazendo apenas uma ligação simples. Este é o ânion nitrato, né? É claro que é uma forma melhor para ser representado ele, na verdade, essa carga negativa, né, considerando a teoria do orbital molecular, ela estaria deslocalizada, né, ela estaria no todo, né, algo meio quântico, assim, sabe? Mas, para vias aí de desenho, né, vamos localizar aqui a carga negativa nesse oxigênio. Então, essa seria a estrutura química do nitrato. Perceba que é impossível isso acontecer, ó, o nitrogênio fazer uma dupla ligação com outro oxigênio, porque o nitrogênio, no caso, ele não teria elétrons suficientes para isso, né? Ele tem 5 elétrons apenas na camada de valência. Um outro oxoânion bem famoso, né, tem carga agora 2-, é o carbonato, né? CO3 2-, carbonato. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, lá do calcário, né? O calcário é um carbonato muito famoso, né, utilizado aí na agricultura. Então, no carbonato, 2 oxigênios, fazendo ligações simples ali com o carbono, né? Cada oxigênio com uma carga negativa. Total, portanto, de 2-. Tanto o nitrato quanto o carbonato apresenta ali uma geometria, né, trigonal plana, né, ou algo muito próximo disso. Geometria trigonal plana. Os ânions, os oxoânions, também têm geometrias. Um outro oxoânion muito famoso, né, é o sulfato. O sulfato, agora, diferentemente do carbonato e do nitrato, o sulfato ele tem uma geometria tetraédrica. Os átomos de oxigênio, né, ligados ao enxofre, estão dispostos nos vértices de um tetraedro. O sulfato também tem carga 2-. E por fim, um ânion, um oxoânion, né, que tem carga 3-, muito famoso, né, o fosfato. Todos estes oxoânions, né, nós temos ali no laboratório, né, os oxossais com estes oxoânions. O fosfato ele tem 3 ligações simples com 3 átomos de oxigênio. Logo, a carga do fosfato ela é 3-.
O fosfato também tem uma geometria de que tipo, né? Uma geometria tetraédrica. Então, estes são os chamados oxoânions. Oxoânions, portanto, nós temos ali um elemento central. Nós vimos aqui nitrogênio, carbono, enxofre, fósforo, né? Ligados a átomos de oxigênio, formando não um composto neutro, como nós vimos aqui. Nós temos cargas, né, sobre os átomos de oxigênio, formando, portanto, um oxoânion. E estes oxoânions formam, ali com os elementos do grupo 1, oxossais, né? Por exemplo, os nitratos, o nitrito é o NO2, né? Que não é tão comum, mas também é um tipo de oxoânion. HCO3, né? MHCO3. HCO3 é o hidrogênio carbonato. Nesse caso, um átomo de hidrogênio estaria ligado lá ao oxigênio. No hidrogênio carbonato, por exemplo, bicarbonato de sódio, né? Bicarbonato de sódio, muito utilizado aí na culinária, né? É um tipo de hidrogênio carbonato. Nesse caso, o que acontece, ó? Um dos oxigênios está ligado a um hidrogênio. Portanto, a carga do hidrogênio carbonato é 1 menos apenas. A do carbonato é 2 menos. O hidrogênio carbonato é 1 menos. Então, vários oxossais, ó, hidrogênio carbonato, carbonatos, sulfatos, sulfito, né, que é o SO3, 2-, o tiosulfato, S2O3, que não é tão comum, mas é um tipo de oxoânion, pode ser encontrado, né, em laboratórios, e o PO4, né, o fosfato. Perceba que, conforme a carga do oxoânion, vai variando ali a quantidade do elemento do grupo 1. Os elementos do grupo 1 têm carga mais 1. Se o ânion tem carga menos 1, logo é necessário apenas um metal do grupo 1. Se o ânion, por exemplo, o carbonato, tiver carga 2-, ou o sulfato, que também tem carga 2-, logo serão necessários 2 equivalentes do metal para formar o composto neutro. E assim por diante. No caso do fosfato, o fosfato tem uma carga 3-. Logo, são necessários 3 átomos dos elementos do grupo 1. Lítio, potássio, enfim, 3 átomos, para ser formado ali o composto neutro. Bom, considerando alguns aspectos, né, o nitrato de potássio, por exemplo, né, algumas características, né, é encontrado na natureza na forma de minerais, né, que é o salitre. Nitrato de sódio, né, é deliquescente, né, o que isso significa, né, já expliquei para vocês. Ele simplesmente derrete, né, se você deixar ele exposto, né, ao ar atmosférico. Os elementos do grupo 1 formam os únicos carbonatos solúveis, né? É interessante isso, que nós veremos que os carbonatos ali do grupo 2, eles não são solúveis, né? Por exemplo, quem já viu calcário, né? Quem já viu o calcário, que é o carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio, ele não é solúvel, né? O calcário não é solúvel, tanto que quando você pega lá o calcário, que é muito utilizado na agricultura, ele é um sólido, né? Se você colocar em água ali, ele é muito pouco solúvel, né? Aparentemente não é nem solúvel, né? Mas não dá para dizer que um outro átomo ali escapa do retículo cristalino, né? Formando ali uma solução com cálcio 2+ e carbonato 2-. Mas são muito pouco solúveis. Já os carbonatos aí dos elementos do grupo 1 são solúveis, né? O carbonato de lítio não é tão solúvel, né? Mas em comparação com os do grupo 2, ele é bem mais solúvel. É interessante observar que, se nós pegarmos, por exemplo, os nitratos, eles são muito solúveis. Nitrato tem carga 1-. O nitrito também é bastante solúvel, tem carga 1-. Só que quando aumenta-se a carga do ânion, do oxoânion, a tendência é diminuir a solubilidade.
E isso pode ser explicado levando-se em consideração a entalpia de rede. Lembram que eu falei para vocês que quando aumenta-se a carga do cátion, nós vimos lá o exemplo do sódio mais, do magnésio 2 mais, no caso do magnésio 2 mais, lá o cloreto de magnésio tinha uma entalpia de rede maior, enfim. Naquele caso, a carga do cátion, né, do magnésio para o sódio, a carga tinha uma diferença. O magnésio tinha uma carga maior. Nesse caso, aqui nós estamos falando do ânion. Só que o resultado é o mesmo. A entalpia de rede, ela é aumentada. Nesse caso, é o ânion. Nitrato e nitrito, carga 1-, são bem solúveis. Os hidrogênio carbonatos também são bem solúveis. Já quando se chega nos carbonatos, os carbonatos são solúveis, mas não tanto quanto os outros oxoânions, de carga 1- apenas. E isso é bem pronunciado no caso dos fosfatos. Os fosfatos, por exemplo, de sódio, são bem pouco solúveis. Não chega a 2 gramas, se eu não me engano, não chega a 2 gramas por 100 ml, né? Se nós fazermos uma relação lá com a analítica, eles têm um KPS, né, um produto de solubilidade, né, muito baixo. Com relação à formação destes compostos, né, é uma formação espontânea? Sim, é. Eles formam, né, compostos. Esses compostos são produzidos, né, em reações espontâneas. Colocou os ingredientes corretos, logo eles serão formados. Por que isso acontece? Porque assim como no caso dos haletos, né, eles apresentam entalpias de formação bem negativas, representando, portanto, um processo espontâneo. Entalpia negativa, seja o que for, né? Porque entalpia é o estudo ali do calor envolvido em um processo químico, ou um processo físico envolvendo ali um elemento químico. Aí tem entalpia de formação, entalpia de sublimação, entalpia de ionização, enfim. Entalpia, quando ela é negativa, sempre vai refletir ali um processo espontâneo. Tá? A tendência é ser um processo espontâneo. E como eu havia dito, né? Porque a solubilidade aí dos carbonatos são menores em comparação com as do nitrato, porque a solubilidade do fosfato é ainda menor, né? Por causa do aumento da carga do ânion, que eleva a entalpia de rede, né? E isso influencia não apenas a solubilidade, mas outras propriedades físicas também, como é o caso do ponto de fusão. Aplicabilidades, né? O nitrato de potássio, o nitrato de sódio, né, são utilizados aí na fabricação de fertilizantes e explosivos. Aliás, né, na aula passada eu falei para vocês um pouquinho lá, né, na aula retrasada que nós tivemos, né, pelo Google Meet, eu falei um pouquinho para vocês lá da amônia, né? Não sei se vocês lembram lá do hidrogênio que nós vimos inicialmente, né? Aí a amônia é um tipo de hidreto molecular, né? O hidrogênio forma hidreto salino, hidreto molecular, hidreto metálico, enfim. Os moleculares são os mais comuns, né? Exemplo disso é a água, aí eu falei da amônia. Aí eu descrevi lá que a amônia, né, ela pode ser obtida a partir de um processo conhecido como processo Haber-Bosch, né? Eu até contei uma história lá para vocês, né? Na Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha ela utilizava esses nitratos aí, ó, nitrato de potássio, nitrato de sódio, para fabricar, né, fertilizantes e explosivos e alimentar a máquina de guerra. Só que teve aquele probleminha lá, que a Inglaterra estava no mar, a Inglaterra não deixava passar os navios com nitrato de sódio e potássio, né, os salitres, para a Alemanha, então eles tiveram que pensar, né? Aliás, o problema, ele faz a gente pensar, né? Ninguém fica pensando, né? Ou não é muito legal a gente ficar pensando sem um problema, assim, né? Ficar problematizando a vida, né? Geralmente a gente não acha isso muito legal. Então o problema faz a gente pensar. E o pessoal começou a pensar a partir deste problema, né? E eles conseguiram obter amônia a partir do nitrogênio atmosférico com hidrogênio, né? E a partir da amônia, obter aí os precursores, né, de fertilizantes e explosivos. E tem tudo a ver com esse nitrato aí, o nitrato de sódio e nitrato de potássio, que é o salitre, né? Inclusive o salitre ele é utilizado, né, também como aditivo em alimentos, né? Algumas pessoas reclamam, falam, hoje eu fui almoçar em tal restaurante, eu fiquei assim meio com aquela sensação de satisfeito muito rápido, né?
Reza a lenda que é o tal do salitre, né? Eu não sei ao certo, mas reza a lenda que é o tal do salitre. E é interessante que eu falei para vocês, né, que o nitrato de potássio, por exemplo, nitrato de sódio, né, eles podem ser encontrados naturalmente. Só que onde eles são encontrados naturalmente, né? Eles são bem solúveis. Eles só são encontrados naturalmente em regiões muito secas. Por exemplo, ali no norte do Chile. Você sabe o que tem lá no norte do Chile? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ali no norte do Chile tem o chamado deserto do Atacama, né? Que chega a ser mais seco do que o deserto do Saara, né? Ah, mas está aqui perto, né? Como assim, né? Pois é, né? A gente acha que sequidão está longe, lá na África, né? Deserto do Saara, ali, né? O deserto do Atacama, ele é bem seco, né? Eu acho bem engraçado que se você tiver curiosidade um dia de pegar aquelas imagens de Marte lá que a NASA disponibiliza, né? Se você comparar com o Atacama, é a mesma coisa praticamente, um negócio meio avermelhado, assim, sabe? E é justamente naquela região que é encontrado esse tipo de mineral, porque como o nitrato, os nitratos em si são muito solúveis, né? E como o nitrato é muito solúvel, ele só é encontrado na forma de mineral, na mineral salitro, em regiões muito secas, né? Porque qualquer umidade, né, vai dissolver e vai lixiviar, né, o cátion ano aí para o lençol freático ou para um rio, né? Enfim. Falando ainda um pouquinho de aplicabilidade, tem uma aplicação bem interessante aqui, né? Olha esse sal aí, o carbonato de lítio, né? Ele é muito, coloquei, utilizado, né, no tratamento de condições bipolares, né? Quem é diagnosticado com essa anomalia, né, vamos assim dizer, né, condição bipolar, né, a pessoa ela vai do 8 a 80 ali, né, abruptamente, né, quem não vai, né, mas tem uns que vão abruptamente, é um negócio meio, um ponto fora da curva, né, então assim, é tratado aí com carbonato de lítio. Eu me lembro, uma vez eu li um livro, né, achei bem interessante, que eu não me lembro agora o nome, né, mas esse exemplo está no livro A Colher que Desaparece, do Sam Kim, A Colher que Desaparece. Ali ele vai contar várias histórias de compostos químicos, elementos, enfim. Aí ele fala sobre esse carbonato de lítio, né? E se eu não me engano, era um escritor norte-americano que ele sofria dessa condição bipolar e naquela época descobriram que o carbonato de lítio poderia ser utilizado para o tratamento dessa condição. E ele foi tratado, né? E uma das consequências foi que ele meio que perdeu, né? Ali o tato para a escrita, né? Parece que o talento dele era o 880, né? Isso que fomentava o talento dele, né? Interessante. Mas é só uma história, né? O carbonato de lítio tem essa finalidade aí, ó. Portanto, é um fármaco, né? Um medicamento, né? Os sais mais importantes, né, são o carbonato. Quando fala mais importante, sempre tem um ponto de vista, né? Mais importante para quem, né? Por exemplo, o cara que sofre de condição bipolar, né, o carbonato de sódio não vai ser mais importante do que o carbonato de lítio, né? Aqui a gente está falando a partir de um ponto de vista, do ponto de vista industrial, né, a demanda, a quantidade de fabricação, enfim. É o carbonato de sódio e o hidrogênio carbonato de sódio, né? Eu nunca ouvi falar de hidrogênio carbonato de sódio, né? Ele é utilizado na culinária, é o bicarbonato, né, de sódio, o fermento químico, né? Que o pessoal compra aí para fazer o pão, para fazer ali o bolo, né? Enfim. O carbonato de sódio, ele é utilizado na fabricação do vidro, né? Porque ali no aquecimento, ele forma o óxido de sódio. Há uma decomposição, uma reação de decomposição, formando o óxido de sódio. Inclusive, esses óxidos aí, pessoal, é o que dá aquele caráter translúcido ao vidro, né? Interessante isso. Se você pegar, por exemplo, se você for pesquisar na história, né, os vidros muito antigos, por exemplo, os vidros ali da época dos romanos, né? Há vidros daquela época, do Império Romano. Você vai meio que se decepcionar, fala, poxa, mas é um vidro quase marrom, né? Como assim, né? É porque essa descoberta, né? Qual descoberta? A descoberta de que se nós colocarmos os óxidos, né? Óxido de sódio, aí vem lá os óxidos de boro, por exemplo, que foi uma descoberta no século XIX, né? Que é os vidros borosilicatos, enfim. Mas anterior a isso, né? A adição de óxido de sódio, óxidos de magnésio, enfim, conferem ao vidro um caráter translúcido, né?
É interessante que isso foi meio que descoberto ao acaso, né? Quase 1000 anos atrás, quando o pessoal queimou algumas cinzas de plantas, né? Queimaram plantas e pegaram aquela cinza, né? Que era rica em óxidos de minerais, óxido de sódio, óxido de magnésio, né? A planta ela é verde porque tem clorofila, a clorofila tem magnésio, quando queima forma o óxido de magnésio. Aí os caras misturaram lá e de repente, pela primeira vez na história, foi obtido, né, o vidro translúcido, né? Muito legal isso, porque a partir do vidro translúcido, aí surgiram os óculos, as lentes dos microscópios que fizeram o homem, né, ampliar as imagens, ou as lentes lá dos telescópios, enfim, né? Que bacana, né? Como uma coisa está relacionada com a outra. E o carbonato de sódio ele tem justamente essa principal função, né? E o hidrogênio carbonato é utilizado como extintor de incêndio justamente por causa da sua decomposição, né? Que forma o CO2 e água, né? Isso daí ajuda a combater o incêndio. E é utilizado na culinária justamente porque libera o CO2, é o gás. O gás infla, né? Infla o quê? A massa, né? Quando ele infla, ele eleva a massa cresce, né? Como as donas de casa dizem, né? Por causa da liberação do CO2. E aqui tem uma diferença bem grande, né? Porque o hidrogênio carbonato ele se decompõe em temperaturas não muito elevadas, né? Tipo, você não precisa colocar lá 600 graus Celsius lá o forno, né, para fazer o pão, até porque você não faria pão, né? Você ia obter ali uma cinza, né? O hidrogênio carbonato em temperaturas de 180, 150, até menos, né? Vai a temperatura ambiente já começa a se fragmentar, né? O carbonato de sódio não. Lembrando lá da entalpia de rede, né? Nunca se esqueça, o carbonato de sódio, o carbonato tem carga 2 menos. A interação ali é mais forte, logo o ponto de fusão é mais elevado. Então, na fabricação do vidro, isso é em torno de 500 graus Celsius, 600 graus Celsius, né? E para fazer o pão com hidrogênio não precisa de tanto assim. É bem menos, né? Bem menor, né, a temperatura. Sulfato de sódio, né, que é utilizado no processamento da polpa de madeira para a fabricação do papel marrom, né, que todos nós aí temos em casa, né? As caixas e embalagens, né, aquelas caixas e embalagens com aquele papelão, né, que a gente fala, né, o papel marrom, né, é obtido a partir da madeira, né, e nesse processo é utilizado aí o sulfato de sódio. Bom, falamos do grupo 1, agora do grupo 2, né? É interessante, né? Quase todos os oxossais ali do grupo 2 são, com exceção dos nitratos, porque os nitratos, eles são sempre, né, bem solúveis, né? Mas, por exemplo, carbonatos, sulfatos, né, os fosfatos nem se digam, né? Porque a carga é elevada, né? Eles são bem pouco solúveis, logo, eles são muito encontrados na forma de minerais, né? Também, né, são formados a partir de processos espontâneos, né? A gente pode obter um composto como esse, por exemplo, né, um carbonato de cálcio, por exemplo, de forma espontânea, né? Só colocar os reagentes certinho que o resto a natureza, né, considerando a espontaneidade, vai dar cabo. Mais uma vez, né, o aumento da carga do ânion leva à entalpia de rede, né? E comparando ali com os metais do grupo 1, a entalpia de rede é maior do que os metais os metais do grupo 2 apresentam, né, os oxossais do grupo 2 apresentam entalpia de rede maiores, né, em comparação com os oxossais do grupo 1. Isso influencia o quê? Ponto de fusão, solubilidade, né, enfim, né, aquilo que vocês já estão ficando aí carecas de saber, né. Como eu acabei de dizer, né, por causa disso, apresentam entalpias de rede maiores em comparação com as do grupo 1. O oxocomposto, né, oxossal mais importante do grupo 2 é o carbonato de cálcio, né? Qual é a finalidade do carbonato de cálcio? Ele é usado na agricultura, né? Já ouviram falar de pH ácido, né? O pH ácido do solo,
prejudica a atividade de agricultura. É interessante, né, que os sistemas vivos, sejam as plantas, enfim, eles não é que eles são muito sensíveis, né, mas existem certas condições ali que devem ser consideradas, né, por exemplo, o cara vai plantar um soja e se o pH do solo estiver muito ácido, ele vai ter que corrigir, porque senão ele vai gastar dinheiro à toa, né, vai colocar lá a semente, né, e depois não dá para reutilizar, né? Fica meio complicado, né? Falar, vou tirar a semente porque não deu certo. Já era, né? Vai perder se ele não fazer esse tratamento prévio, né? Então tem todo um estudo, né? E hoje em dia existe uma tecnologia estupenda, né? Se vocês tiverem curiosidade de estudar tecnologias empregadas na agricultura, é coisa magnífica, né? Coisa magnífica mesmo. E o carbonato de cálcio ele é muito utilizado para isso, né? Como um corretor ali do pH do solo. Né? É interessante porque, professor, por que não usa o carbonato de sódio? Tem uma questão, né? Uma questão bem interessante aí. Que mais uma vez entra na questão de entalpia de rede, solubilidade. Não é legal, né? Uma base, por exemplo, muito solúvel para corrigir o pH. Entenda por quê. Pensa lá, você coloca lá hidrogênio carbonato de sódio no solo. Ah, vou corrigir o pH. Só que a eficiência será muito baixa, porque vai bater uma chuva, que o hidrogênio carbonato ele vai ser dissociado e, como ele é muito solúvel, vai ser elevado, né? Já o carbonato de cálcio não, ele propicia, né, uma reação mais lenta, né? Ele é muito pouco solúvel, então ele vai estar ali bastante tempo presente no solo, tendo contato com aquilo que está ácido, com aquilo que está acidificando, neutralizando. E o carbonato de cálcio, se aquecer ele, o que acontece? Decomposição, formando o quê? O óxido de cálcio, né, que é muito utilizado na construção civil e que não estaria, né, não relacionado com a construção civil, né, mas ele é muito utilizado também na confecção ali, né, na elaboração do cimento, né. Ele é utilizado diretamente na questão de fazer o cal ali para a massa, né, na construção civil. E o óxido de cálcio também é utilizado no cimento, né, que vai na massa. Eu não sei se você já ouviu falar de água dura, né? Água dura, né? Aquela água que não espuma, né, por exemplo, né? O cara vai falar, eu fui lá na região ali de Bodoquena, bonito, lá e a água não espuma, né? Por que que isso acontece, né? Ela chama de água dura, né? O que é água dura, né? Ela é dura mesmo? Como que é, né? Se jogar, machuca, como que é esse negócio, né? Na verdade é o seguinte, a água dura é uma terminologia aí para, para explicar, né, a existência aí de hidrogênio carbonatos, né, de magnésio e cálcio, né, que é a chamada dureza temporária, né, ou ainda a dureza permanente, né, que é a presença aí de sulfatos de magnésio e sulfato de cálcio. Né. Bom, mais algumas aplicabilidades. O sal de Epsom, né, usado no tratamento de constipação e purgante, é um sulfato, né, um sulfato de magnésio. É interessante bem ali, ó, você vê uma bolinha, 7 moléculas de água, né? Esse, portanto, é um sal de que tipo, né? Ele é um sal dito hidratado. O que é um sal hidratado? É um sal que tem moléculas de água no retículo cristalino. Os sais do grupo 2, pessoal, eles têm essa característica, bem maior do que comparados ali com os sais do grupo 1. Qual característica? Formar sais hidratados, porque eles são cátions com uma carga elevada, uma carga maior, em comparação com os cátions do grupo 1, e são menores. Logo, eles exercem nas moléculas de água uma atração bem interessante. E isso é bem favorável, essa formação de sais hidratados, justamente por causa desse motivo. Esse cara aqui, vocês já ouviram falar dele, ó, sulfato de cálcio? Sulfato de cálcio é o sulfato mais importante do grupo 2, né? Para que será que serve sulfato de cálcio? Vocês têm alguma ideia?
Vamos dar uma interagida aí, pessoal. Daqui um pouco a gente tá dormindo, né? E aí, né? Pode falar. Quem que falou alguma coisa aí? Vamos. Eu falei construção. Construção, né? De certa forma, sim, né? De certa forma, sim. O sulfato de cálcio, primeiramente que ele acontece na natureza, ele ocorre na natureza, como um mineral, né? Até porque ele não é muito solúvel, é tudo aquela história que já expliquei para vocês, enfim, né? É bem favorável à formação de minerais desse tipo. E o sulfato de cálcio, né? Quem nunca ouviu falar aí, por exemplo, do gesso, né? Se alguém já machucou alguma parte do corpo aí, quebrou um osso, teve que colocar um gesso, né? Ou de repente você está fazendo a sua casa lá, fala, vou fazer um forro de gesso. Ah, não vou fazer o forro de gesso, mas vou colocar uma moldura de gesso para ficar bonitinho, né? É o gesso, né? Sulfato de cálcio é gesso. Né? Tem gente que gosta de trabalhar um artesanato, aí compra aquele gesso, né? Lá não vem, né? Sulfato de cálcio, né? Daí ficaria meio esquisito, né? O cara chega lá e fala sulfato de cálcio. Fala, opa, não vou levar. Eu queria gesso, né? Não tem, tem só sulfato de cálcio. Então a pessoa já coloca gesso. Mas o gesso é o sulfato de cálcio, né? Tem gente que compra, né? Esse material de construção para fazer artesanato, por exemplo, fazer vasinhas, enfim, né? Bem bacana, né? Uma atividade anti-estresse, né? É sulfato de cálcio. O gesso é sulfato de cálcio. E é interessante que o sulfato de cálcio ele também é utilizado como corretor do pH. Né? Bem interessante isso. O mais comum é o calcário, né, que é o carbonato, né, mas o sulfato de cálcio também tem essa aplicabilidade. Inclusive, eu não sabia disso, né? Essa semana eu recebi um amigo aqui na minha casa e ele vai mexer com a plantação de soja e ele estava falando para mim que ele comprou 100 toneladas, né, de sulfato de cálcio, né, 100 toneladas para corrigir o pH lá da região onde ele vai plantar. E eu não sabia, eu até falei para ele, olha que engraçado, né? Eu sempre tive em mente aí o carbonato, né? Mas o sulfato de cálcio também ele serve para corrigir o pH do solo. Sulfato de bário, né? Esse sulfato de bário é bem interessante, porque de repente vamos supor que determinada pessoa está com um problema estomacal ali, está com, né, tá com um negócio esquisito ali no intestino, né? A pessoa ela pode ir lá ela vai lá se consultar, o médico vai pedir um exame para ver como que tá a morfologia ali, se tem, né, se tem alguma coisa errada, vai pedir um exame de raio-x ali no intestino, mas como assim, né? Raio-x do intestino, isso é impossível, porque tem que ter o osso ali para interagir e ter aquela diferença, né? Por isso que dá certo. No intestino não tem osso, como que vai dar certo? Não, dá certo também, né? Aí a pessoa tem que ingerir o chamado sulfato de bário, né? O sulfato de bário vai ficar meio impregnado ali no intestino, né? É muito pouco solúvel, ele vai ficar meio impregnado. E ele tem essa propriedade de interagir com os raios-x, né? E formar ali um contraste, né? Na região intestinal. E tem que ser o sulfato de bário, porque os compostos de bário, eles são tóxicos, né? Tem que ser o sulfato de bário, porque o sulfato de bário ele é bem pouco solúvel. Outros compostos do bário até daria esse contraste, mas por serem mais solúveis, aí não é legal, né? De repente o seu corpo ficar pegando ali um bário, porque o bário ele é tóxico. Sulfato de bário é pouco solúvel, logo é eliminado pelo corpo. Não é absorvido, né? E é utilizado, portanto, né, como agente de contraste, né? Esse é o nome, agente de contraste. Ele traz ali um contraste, né, nas formas do intestino. Bom, para finalizarmos hoje, né, como eu disse para você, a gente vai trabalhar aí com sais, né? E agora também a questão dos hidróxidos, né? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os óxidos. Hidróxido, né? Quando fala em hidróxido, o que vem na mente de vocês aí, né? Hidróxido, né? Hidróxido de sódio, né? Lembra lá do hidróxido de sódio? Alumínio. Hidróxido de alumínio. Aliás, o hidróxido de alumínio, a gente até não vai falar do alumínio, porque o alumínio é lá do grupo 13, né? Bloco P, falaremos depois. O hidróxido de alumínio é utilizado como antiácido, né? Como antiácido. Quando se fala em hidróxido, né, a grande sacada aí é o tal da hidroxila, né, o tal do OH-, né, OH-. Quando se fala em hidróxido, OH-. Os hidróxidos aí do grupo 1, eles têm uma fórmula geral, né, que é o MOH. Os cátions do grupo 1 têm carga mais 1.
A hidroxila tem carga menos 1, logo a fórmula mínima, né, é 1 de cada. Já para o grupo 2, né, os cátions têm carga 2+, né? A hidroxila carga menos. Logo, é 2 hidroxilas para cada metal do grupo 2. E tem uma definição, né? Nós trabalhamos ali com definição de sal. Também existe uma definição aí para as chamadas... Quando tem hidróxido, né? É que eu acabei não falando, mas quando tem hidróxido, é a questão das bases de arrênios, né? E para arrênios, justamente, né, o que é uma base? É tudo aquilo que em solução aquosa libera ânions, né, do tipo hidroxila, que é o hidróxido, hidroxila, OH-. Quando a gente estuda lá as teorias ácido e base, né, por exemplo, as teorias do Arrhenius, depois vem a do Bronsted-Lowry, né, a do Bronsted-Lowry é uma teoria mais abrangente, né, porque para o Bronsted-Lowry, base é tudo aquilo que tem hidroxila e algumas outras questões também, né? Na verdade, base é tudo aquilo que pode receber, né? Aceptor de próton. E o ácido é aquele que doa o próton, né? E o Bronsted-Lowry, ele vai trazer uma concepção assim que o Arrhenius não trouxe, né? Para o Bronsted-Lowry, ácido e base depende do contexto, né? Depende do contexto. Por exemplo, a água ela pode funcionar como uma base, mas pode funcionar como um ácido, né? Isso não era verificável na teoria do Arrhenius. Mas, quando se fala em hidróxidos, nós estamos falando das bases, né, que são conhecidas como base de Arrhenius, porque foi a primeira definição para tal, né? Todas as outras teorias englobam as bases de Arrhenius e anexam outras substâncias também como base, né? Explicam outras substâncias também como base. Mas, como surgiu lá com Arrhenius, essas bases que têm hidroxila são conhecidas como bases de Arrhenius. Tanto os metais do grupo 1, né, quanto os elementos do grupo 2, aqui mais uma vez, né, exceto o berílio. Né, o berílio ele não forma um composto com hidroxila bonitinho. Né, se colocar ele na frente de hidróxido, ele forma algo solúvel do tipo BeOH4. Né, ele é um carinha meio esquisito aí, o berílio. Mas os demais ali do grupo 2 formam todos, né, bases de arrênios. Bom, eu quero que vocês, para nós finalizarmos a aula de hoje, quero que vocês parem e pensem ó, nessa problemática. Eu quero que vocês respondam aqui para mim. Ó. Considerando o conhecimento que vocês tiveram hoje, né? Se não dormiram na aula, né? E aí, como que fica, né? Agora chegou a hora aí do teste, né? Pode ficar tranquilo, não vai valer nota não, né? Mas eu queria que vocês quebrassem a cabeça aí e tentassem responder, ó. Esse desafio e esse exercício, ó. Diz o seguinte: as bases de Arrhenius do grupo 1 são bases mais fortes em comparação com as do grupo 2, considerando o mesmo período, né? Para ter uma questão padrão, uma questão de equivalência, né? Por exemplo, se você comparar o hidróxido de sódio com o hidróxido de magnésio, está no mesmo período, para termos uma equivalência. O hidróxido de magnésio ele é bem mais fraco do que o hidróxido de sódio, né? Tanto que a gente bebe, né, hidróxido de magnésio, sabiam disso, né? Antiácido, enfim, né, utilizado aí. Agora, hidróxido de sódio, imagina, é soda cáustica, né? Não funciona, né? Continuando, ó, e para as bases, tanto do grupo 1 quanto do grupo 2, a força básica, né, aumenta de cima para baixo. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, no grupo 1, né, aquela primeira base lá seria o hidróxido de lítio, depois vem o hidróxido de sódio, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que o hidróxido de sódio, nós estamos descendo no grupo, né? Ele é mais forte do que o hidróxido de lítio. Essa tendência também é verificada ali para o grupo 2. Vamos lá, hidróxido de magnésio, por exemplo, logo abaixo nós teríamos qual hidróxido? O hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é mais forte do que o hidróxido de magnésio. Então tem duas tendências aqui, ó. As bases do grupo 1 são bases mais fortes, né, em comparação com as do grupo 2. E descendo-se em um grupo, tanto para o 1 quanto para o 2, né, a força básica aumenta, né? Qual é o desafio, né? Considerando o aprendizado da aula de hoje, né, eu gostaria que vocês tentassem explicar o porquê desta tendência. E agora, hein? Vamos lá?
Vamos pensar um pouco aí, será? Sai uma resposta? De repente, né, um silêncio toma conta da aula. E aí, alunos, eu vou deixar isso daí então como tarefa para vocês, hein? Na próxima aula eu quero que vocês respondam esse desafio para mim, ok? Eu vou interromper agora a gravação. Depois eu vou postar lá na plataforma, né? A parte 1 e a parte 2 da aula de hoje.